boa tarde, boa noite para você, meu querido, minha querida, que está aqui me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast. Eu fico muito feliz de saber que você está aí do outro lado e eu trouxe um convidado muito especial que vem aqui trazer a palavra de Deus. Mas antes disso, eu já te convido, já deixa o like aí para você não esquecer. Então já deixa o like e manda esse episódio para aquela pessoa que você ama muito, que você quer muito bem e que você sabe que a pessoa está precisando ouvir uma mensagem de Deus. Tenho certeza que a nossa conversa aqui vai chegar lá no coração dela e Deus vai aquecer o que de repente está friozinho. Então vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Com muita alegria eu trago o diácono Silvio, que já começa dando um recadinho. Olá, queridos amados. Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade, estarmos vivendo essa experiência no Cristocast, trazendo para você a palavra do Senhor, falando um pouquinho dessa experiência, da nossa religiosidade, da nossa experiência com Deus. E não deixe de curtir, fazer com que as pessoas possam viver essa experiência nas suas casas, compartilhando, convidando os amigos para viver essa experiência desse lindo programa. Você é bem-vindo e nós estamos aqui por você. Que o Senhor Deus te abençoe. E vamos viver essa linda experiência hoje e sempre. Amém. Amém. Diácono, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, dedicando seu tempo para vir aqui no nosso programa para falar de Deus. Muito obrigada. Muito obrigado também por estar aqui com você, amada. Eu quero já começar matando uma curiosidade que fala justamente do seu serviço. Por que ser diácono? O que lhe chamou? Qual foi o seu chamado? Muito bem, antes de falar da minha diaconia, é importante saber como, de fato, o Senhor me chamou para essa linda e nobre missão. E ela começa desde muito jovem. Eu fui criado naquela educação onde a minha mãe dizia, inclusive, para nós assim mesmo: faz o que eu te mando e não faz o que eu faço. Pode te arrumar e ir para a igreja. E desde pequeno nós tivemos essa experiência muito perto na casa do Senhor. Minha mãe nos colocou para fazer a catequese. Eu fiz a minha catequese com 7 anos de idade e a irmã não deixou na época porque me considerava ainda sem maturidade para entender o mistério eucarístico. E eu tive que repetir, Nesse processo em que eu tive que repetir essa experiência, eu fui convidado a participar do grupo de coroinhas na minha paróquia, que eu sou filho de Coraci. E com 7 para 8 anos eu comecei a adentrar dentro dessa experiência religiosa com a igreja, com a experiência de oração. Mas antes disso tem uma profunda experiência dentro de casa. Minha mãe nos colocava no sofá, nós somos 5 irmãos, eu sou o mais jovem, e ela dizia, vamos aprender a rezar. E eu dizia, então vamos lá, Sem entender que eu era o menor, só obedecia. Tinha mais 4 aqui na frente para que eu pudesse ser comandado por eles. E eu me recordo que a mamãe fazia primeiro nós rezarmos juntos, nós rezarmos o Pai Nosso, nós rezarmos a Ave Maria, e depois ela começava a sabatina, com o chinelo na mão, vale relembrar, Vamos lá, Pai Nosso que estás no céu, santo... E ela só ia apontando. Quando ela apontava, um calava e o outro continuava essa experiência, E em seguida minha mãe ensinou uma linda canção que hoje, inclusive, nos momentos de oração que eu realizo, sempre que tenho a possibilidade, eu gosto de cantá-la muito, que chama-se Mãezinha do Céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei te dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. E essa experiência foi muito marcante na minha vida. E eu me recordo que dia de domingo, nós estudávamos a semana inteira, dia de domingo eu queria dormir até mais tarde. A missa era 10 horas da manhã. Então, mamãe, como éramos muito, para tomar banho, acordava a gente 7, 8 horas para dar conta de todo esse processo. E aí ela nos colocávamos em fileira com o nosso irmão mais velho. No começo, ela de fato levou a todos nós. Os meus irmãos mais velhos do que eu já iam, ela só me indicou também no primeiro momento em que eu fui apresentado à igreja, ela foi comigo, levou-me, e de lá nós íamos sempre participando dessa experiência. E como eu havia falado para você, eu fiz a minha Eucaristia, fui inscrito, mas a irmã não permitiu, que ela hoje, namorada eterna, que já está lá, a irmã Maria Lucas, vivendo essa experiência do mistério lá na Jerusalém Celeste,
mas foi de uma sabedoria tremenda, porque isso me deu mais proximidade. Então eu comecei a exercer o ministério, né, do altar como coroinha. E ali a gente aprendeu todo esse processo. E ali ocorreu o primeiro encantamento de eu estar servindo no altar como coroinha dentro dessa linda experiência, né, com Deus. E ali, amada, o que acontece dentro dessa história toda? Eu comecei a sentir um despertar vocacional. E até então eu sonhava inicialmente em me tornar um sacerdote. Quando eu completei 15 anos, dentro dessa experiência como coroinha, eu comecei a integrar também os grupos de jovens, né, os grupos que atuavam na catequese, os grupos que atuavam na liderança, na visita das pastorais. E isso foi cada vez mais me aproximando dentro desse mistério. E com 15 anos eu também aprendi a tocar, o Senhor me deu essa felicidade de ter esse dom de tocar, não é? E cantar, e a gente desenvolveu isso também como forma de proximidade com o Senhor. E ali eu comecei exatamente a tocar e cantar nas atividades dentro da liturgia também. E até que quando eu completei 15 anos, dentro de toda essa experiência narrada, eu fui convidado para fazer uma experiência na escola vocacional, no seminário. E a escola vocacional, na época, então, todos os meses, né, durante um final de semana no mês, nós tínhamos que ir para o seminário para fazer, né, esse discernimento vocacional. E lá eu fui, querida, e lá eu me encantei, me apaixonei, eu disse, eu vou ser sacerdote. E lá mesmo no seminário me vieram também as primeiras frustrações, porque nas nossas atividades pastorais, a gente é enviado às igrejas, às comunidades para viver, né? E eu, menino novo, 15 para 16 anos, vivendo essa experiência, a gente está ali na comunidade, olha aquela menininha linda, olha aquela outra menininha, e a gente começa a titubear na fé e na vocação. Disse, meu pai, será que tu me queres mesmo como sacerdote, né? E eu precisei, de fato, de um tempo maior para discernir o processo da minha vocação. E foi exatamente a orientação que até então eu tive na ECUA para esse afastamento. E me retirei. Nesse processo de tempo, eu também precisei servir na vida militar. Fiquei 4 anos como soldado na aeronáutica, aqui pertinho, né, vivendo essa experiência também da maturidade. Mas, anteriormente, isso, voltando a alguns parágrafos, eu também tive uma crise de fé, como todo jovem, muitos hoje na contemporaneidade ainda vivem essa experiência da ausência de fé. E a minha ausência de fé se deu para todo o conflito que eu vivi dentro da minha experiência religiosa. Ou seja, eu não tinha maturidade nem discernimento para compreender que na nossa relação com Deus existe um homem. E aonde existe um homem, existem os seus interesses, existem os seus objetivos. Isso. Muitas das vezes a palavra descontextualizada para ser utilizada para defender posicionamentos e posturas suas, elas acabam exatamente te comovendo, te induzindo para um contexto fora daquilo que, de fato, a teologia nos ensina. E ali eu me frustrei, de fato, dentro dessa experiência. E isso tem sido muito comum hoje, né? Muito comum. Cada vez mais. A gente percebe exatamente isso que mobiliza muitos jovens até, inclusive, se afastarem da igreja. Exato. Porque querem ver o modelo do Cristo espelhado no ser humano, aonde o qual não compreende que esse ser humano é falho, pecador, Exato. e muitas das vezes vai te decepcionar. Por isso que nesse processo todo eu tive até um princípio ateísta. Não é? Nos meus 17 anos, eu me recordo, depois de ter vivido essa experiência do seminário, como coroinha, grupo de jovens, coordenador das atividades, já tocando na liturgia dentro da igreja, eu tive um princípio de ateísmo. Por quê? Porque eu vi frustrações e decepções dentro da igreja. Sim. Né? As pessoas que deveriam ser reflexos para mim dessa experiência acabaram me decepcionando. E eu dizia assim, como se eu quero ver o Cristo naquela pessoa e não estou vendo? Isso. Não é? Então, dentro desse processo, eu compreendi que eu tenho que hoje servir a Deus, não por você, não pelo sacerdote, não pelo bispo. Eles têm por obrigação ser reflexo disso para a minha vida. Mas eles também, dentro da sua humanidade, podem vir a me decepcionar e me frustrar. Mas eu não tinha maturidade para isso. Não isso é motivo de muitos afastamentos ainda hoje, né? Ou de muitas pessoas que ficam trocando de igreja, né? E essa troca de igreja, na verdade, é só uma troca, porque em toda a igreja é composta de homens, de mulheres, de pessoas que são falhos, né? E que nem todo mundo tem essa maturidade de entender que a gente tem que estar ali pelo Senhor, né? Com certeza. Inclusive, a continuidade da história se dá exatamente nisso. Porque quando eu comecei a duvidar da presença de Deus dentro do espaço da sacralidade,
onde de fato eu queria ver a presença de Deus no homem, eu disse mesmo, não, mas isso acontece aqui, dentro da religião católica, isso não acontece nas outras religiões. Eu não tinha maturidade para compreender, como você muito bem abordou. Eu disse, quer saber de uma coisa? Vou sair. Né? E saí de fato, não é? E fui buscar em algumas experiências evangélicas aquilo que de fato eu sentia uma necessidade dentro da minha experiência no catolicismo. E como você falou, né? Aquilo que eu pensei que só tinha na minha igreja, eu encontrei também muitas frustrações e decepções dentro dos espaços onde eu fui buscar essa experiência. Eu disse assim, menino, mas eu estou procurando isso. E eu saí de lá por causa disso. E aqui está pior do que lá, não é? Então foi quando, de fato, eu resolvi me distanciar de toda essa experiência. Andei naquela, né, vulnerabilidade, pulando de galho em galho, tentando encontrar sentido e razão para dar continuidade à minha fé, pois a minha experiência inicial havia sido muito profunda dentro do meu berço, com minha mãe, né, dentro do meu berço na igreja, como coroinha, tocando nas celebrações, na liturgia, e eu fiquei vagando, né, sem rumo e sem direção. Mas vira e mexe, o meu coração apertava. E o que é interessante, André, eu, sem as pessoas saber, mesmo estar vivendo uma experiência dentro do cristianismo evangélico, eu ia lá na missa, ficava lá no cantinho e eu me deparava com pessoas... Matando a saudade. Matando a saudade. Me deparava com pessoas que eu tinha vivido essa experiência e eles comentavam comigo, você voltou, você está aqui, porque eles comentavam, e Coraci, né, uma cidadezinha muito pequena, ali todo mundo sabia dessa ação. E como eu tinha tido essa experiência muito forte na igreja, as pessoas me viam em outro espaço e comentavam comigo. Eu digo, não, só vim aqui matar a saudade. E até minha amada, que de fato, com toda a frustração que eu também senti de modo geral no cristianismo, eu digo, não, quer saber de uma coisa? Se eu tiver de voltar para essa experiência, vai ser por um sinal muito forte de Deus na minha vida. E de fato foi. Eu, depois da minha experiência na vida militar, eu já com 23 anos de idade, fui convidado por um amigo a viver uma experiência de um novo movimento que até então estava chegando aqui em Belém muito forte, chamado Renovação Carismática Católica. Digo, rapaz, mas eu já passei por lá, não é? Sem conhecer o movimento, sem de fato viver toda essa experiência. Mas tudo bem que está me convidando com tanto carinho e afeto que eu vou viver essa experiência. E de fato eu fui, né? Na capelinha Nossa Senhora das Graças, tinha um grupo chamado Javé Chamar, e depois esse grupo se dividiu, criou-se os Pequeninos do Senhor, onde ali se vivia uma experiência profunda, né, do berço da renovação carismática aqui em Belém, onde se difundiu muito forte. E ali, amada, eu me lembro como se fosse hoje, que se dá todo esse processo da minha decisão de voltar para Cristo. Eu estava lá no momento da oração, e quando eu vi aquele povo que eu não conhecia, isso na década de 90, né, começaram a orar em língua naquela experiência, eu digo, meu Deus, o que é isso? Isso aqui eu só vi lá na igreja evangélica, porque eu já participei lá. Não é? Esse povo aqui, tem certeza que eles são católicos mesmo? Que história é essa? E começaram revelações, profecias. Eu disse, meu pai do céu, para completar, a mulher repousou lá no meu lado. Não é, Caio? Eu digo, menina, a mulher está passando até mal e eu quero voltar para a igreja dentro dessa experiência. Fiquei até temeroso, não, esse povo aqui, eles são dissidentes, eles são diáspora, eles estão marcando divisão dentro da igreja. Eu não vou voltar, não, vou ficar lá fora. Mas aquele primeiro momento marcou-me profundamente, porque algo inquietou meu coração, né? Algo me deixou exatamente inquieto, e eu dizia assim, por que eu estou sentindo essa sensação? Foi quando você falou muito bem no início, eu comecei a sentir a necessidade de retornar para Cristo. E nesse meu retorno para Cristo, eu disse assim, não, se eu voltar agora, vai ser pela experiência do meu conhecimento, buscando através da palavra, buscando através dos estudos, conhecer. Porque se eu for novamente voltar para essa experiência, movido pelo homem que ali o conduz, eu com certeza vou me frustrar novamente. E foi bacana porque dentro dessa experiência, a Renovação Carismática nos oferece grande subsídio na nossa formação inicial. Eu queria até pedir, desculpa interromper, assim, mas eu queria até pedir para você explicar para quem não sabe o que é a Renovação Carismática. A Renovação Carismática, meu amado, foi um grupo movido na década de 60, que surgiu nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil na década de 70, mas ficou muito forte entre o final da década de 80 e início da década de 90, onde começou a se expandir e crescer fortemente, né, aqui em Belém. E no ano de 2000, mais ainda, muitas comunidades foram criadas dentro desse processo.
E o que que eles trazem dentro desse carisma? O mover, né, e os dons espirituais, aonde exerce com grande diferença e entusiasmo as virtudes espirituais, os dons da língua, o dom da profecia, o dom da ciência, o dom da sabedoria. E o mais interessante dentro desse processo todo, né, a espiritualidade. Esse movimento trouxe para dentro da liturgia uma nova forma de viver essa experiência, né, do Espírito Santo, através das músicas, através da utilização da guitarra, da bateria, da movimentação, do gesto, das palmas, coisa que por muitos ainda hoje não pensam que não, amados, é criticado. Mas é aquilo que eu digo, e é por isso que de fato eu amo a nossa religião, né, o cristianismo católico. Porque se você se adequa dentro dessa experiência, você fica. Se você não se adequa, você tem hoje a possibilidade de estar no espaço pelo qual isso te traz mais conexão com o Senhor. E a renovação carismática foi esse movimento que impulsionou, e eu costumo dizer, não somente a nível de Brasil ou de próprio Belém do Pará, né, mas a nível de mundo, resgatou muitos fiéis de volta para a igreja. Trouxe muitas pessoas sim, de volta para essa espiritualidade, que até então era novidade e surpresa. E com essa entrega e espontaneidade, as pessoas conseguiram também sentir-se com um sentimento de pertença. Nossa, eu hoje me sinto cristão, sim. hoje me sinto pertencente a esse princípio. E isso, de fato, ainda hoje mobiliza e faz com que muitas experiências dentro das igrejas possam ser conduzidas pelo mover do Espírito Santo, e muitos templos hoje estão cheios graças a essa linda experiência do movimento da renovação carismática. Eu até quero fazer assim, um comentário, assim, como eu sempre deixo muito claro que eu estou aqui conduzindo o Cristocast, mas eu sou uma aprendiz, então eu gosto de perguntar para eu entender realmente tudo que chega aqui, todos esses assuntos que chegam aqui na bancada. Mas eu entendo assim que, pelo menos dentro do catolicismo, né, tem a renovação carismática que segue ali um tipo de rito, e existe a missa mais tradicional também, que é o rito mais tradicional, como se diz, né? E existem momentos na missa para cada coisa dessa, não é isso? Com certeza. O que a gente precisa entender, o cristianismo católico, eles têm algumas ramificações. Algumas delas estão com o viés muito fraco, por exemplo, a teologia da libertação, que trouxe também para dentro dessa experiência do rito, num processo de instrumentalização das palmas, que não com tanta efusividade como foi o movimento da renovação carismática. O rito, na realidade, romano, ele não muda, ele não se transforma. O que acontece é a forma como você vive essa experiência. E o movimento carismático, ele trouxe exatamente uma profundidade de abrilhantar o rito, não é? Para que as pessoas pudessem se sentir mais pertencentes, convidando as pessoas a estarem interagindo de forma mais precisa com o sacerdote, através da experiência, né, do próprio rito, do ofertório, do penitencial, do rito da transubstanciação, convidando as pessoas a, de fato, viver essa experiência. Isso criou proximidade. Mas, como você muito bem falou, algumas pessoas que não gostam, não se adequam, ou não se sentem nessa conexão, o rito tradicional continua sendo muito forte, muito presente em todas as igrejas. Até porque, bem lá no início, né, a missa ela era apenas realmente para ser assistida, né? Exatamente. E você não tinha ali uma interação. Uma interação, uma participação mais efetiva, né, daquilo que nós chamamos do laicato, dos leigos presentes dentro do rito. E hoje a gente percebe muito essa proximidade. Mas, olha, eu lhe digo que eu acho muito bonito dentro do catolicismo é a reverência que nós temos a Deus. Eu acho que esse tipo de coisa, de atitude, é muito forte ainda, em qualquer que seja o movimento dentro do catolicismo. Exatamente, né? Eu acredito, né, profundamente. Eu sempre digo assim mesmo, isso aqui não fere o rito, isso aqui agrega ao rito. Então, abrilhanta aquele espaço e faz com que as pessoas ganhem essa conexão, né? E isso que você falou, as pessoas não perderam o respeito a toda a simbologia desenvolvida no rito. E eu percebo exatamente, dentro do movimento da renovação carismática, possibilitou a chance das pessoas compreenderem o rito. Até então você ia, mas não compreendia. E não pela falta da catequese, porque na realidade a gente percebe que muitas das experiências das pessoas no cristianismo católico se dá apenas na missa dominical. Não existe um engajamento pastoral onde a pessoa possa crescer e desenvolver esse processo
do primeiro amor, que a gente chama de querigma, o teu primeiro encontro com o Senhor. Você quer profundidade? Você se aproxima do processo de engajamento de um grupo de jovens, de um ministério, de uma pastoral, pelo qual você se adeque e possa dedicar tempo, e aí você começa a aprender um pouquinho mais sobre a liturgia e esse espaço celebrativo do rito, principalmente na missa, que é a oração perfeita. Sim. Só o fato de estarmos na missa, de fato, já nos preenche e nos abastece de toda essa experiência. Mas muito bem, para você perceber Sim. como a coisa é intensa, né? E aí você havia me questionado dessa minha experiência no diaconato. Então eu retornei à Igreja Católica e, de fato, eu retomei as minhas atividades, voltando a cantar nas liturgias, voltando a participar ativamente do processo de engajamento pastoral, até que um amigo meu, que na época até então participava do rito, me convidou para voltar a tocar nas missas. Digo, menino, era tudo que eu queria. E depois dessa experiência de voltar a tocar na liturgia, ele me convidou para um desafio maior, porque o grupo até então que nós participávamos era aqui para o centro, e eu morava lá em Coraci, e eles, vamos criar um grupo aqui, uma ramificação do nosso grupo lá de Belém? Vamos, amado, com certeza. E na época nós criamos um movimento lá em Coraci, chamado Exército de Deus. Esse grupo de oração existe até hoje, lá do meu povo abençoado. Eu ia perguntar, porque já ouvi falar bastante nesse Exatamente. Grupo. Eu, com alguns amigos, reunimos-nos e a gente começou com um grupo de 12 pessoas, como se fosse uma missão mesmo de Deus. Estão aqui os 12 apóstolos. Agora isso aqui vai se multiplicar. E, verdade, o grupo se multiplicou, cresceu muito, onde no nosso espaço, em determinado momento, nós não tínhamos nem como acolher todas as pessoas. Nossa. Porque nós nos reunimos na capelinha de São Sebastião, depois na capelinha do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Isso não estava tendo mais possibilidade devido à aceitabilidade e o número de pessoas, e a gente foi para a matriz, a Igreja de São João Batista, onde lá se difundiu mais ainda. E depois a gente deu continuidade, criamos um outro grupo lá chamado Adonai, onde a gente se dedicou primeiramente à música, como ministério de música, mas novamente houve grande aceitabilidade, foi crescendo, as pessoas queriam um engajamento dentro desse ministério, e a gente foi crescendo. Olha, então vamos deixar o Exército de Deus, que já está encaminhado, e vamos agora dar continuidade a esse outro projeto que Deus está nos chamando, o Grupo Adonai, que também cresceu, se tornou uma grande potência de evangelização em Coraci. Nós vínhamos evangelizar não somente aqui no centro, mas nós também éramos chamados para evangelizar nos interiores, né? Inclusive nas ilhas aqui, né, perto de Belém, a gente também ia para esse processo de evangelização. E acabou, meu amado, que até um determinado dia, nessa minha experiência de coroinha dentro da igreja, eu conheci muito do sacerdote, inclusive o que me indicou né, ao diaconato, que na época era o padre Cid, né, o Raimundo Posidônio, ou Cid da Mata, ou Sidão. Depois se tornou monsenhor, um determinado período aqui administrou a Arquidiocese de Belém, como monsenhor Cid, e depois, né, agora recentemente, foi ordenado bispo. Foi ele o grande responsável por tudo isso. Que maravilha. Ele, como tinha participação na minha casa, hoje ele está em Bragança, né, almoçando lá com a gente, e uma vez questionando, porque ele sabia que eu tinha sido vocacionado para o sacerdócio, e ele perguntou: que tal, existe o chamado da vocação? O que você pensa sobre o diaconato? E aí é que me veio novamente naquela luz. Vale ressaltar que o padre Joel, quando surgiu a primeira escola diaconal aqui em Belém, na época eu não tinha idade suficiente para me tornar diácono e também não era casado, porque eu sou diácono permanente. Existe o diácono transitório, aquele que vai galgar, né, o ministério sacerdotal. Ele precisa passar pelo 3º grau da ordem, o diaconato, para que ele possa chegar ao presbiterato e depois, né, chegar ao episcopado, se assim for indicado, né, pela unção e pelo mover do Espírito Santo. Entendi. E até então eu sou diácono permanente. O diácono permanente, já tiveram outros diáconos aqui, nós somos casados. E para essa experiência de nós alcançarmos o diaconato, nós temos que ter a idade mínima que nos é oferida, no caso 35 anos, ter uma vivência dentro da fé e da doutrina cristã católica. Eu já tinha toda essa experiência, como narrei para você, e ser casado. E aí eu não tinha idade, e também não era casado, não é? Tive que esperar essa experiência todinha, até que se passar a primeira escola, se passar a segunda escola. Nesse processo eu casei-me e já tinha o tempo suficiente para exercer o ministério diaconal.
E nesse belo dia no almoço, o Monsenhor Cid conversando, porque na época era Monsenhor, que tal, tu ainda tem essa vocação? Como tu pensas em exercer esse ministério? Porque, olha, tem a escola diaconal. Eu olhei para ele e disse assim mesmo, olha, eu tenho ainda essa sede no meu coração, né? Essa vontade de exercer um ministério ordenado. E se for da vontade de Deus, quem sabe? E ele pegou, falou para mim desse jeito, vamos ver, quem sabe? E nós mudamos de assunto. E eu trabalhei 21 anos como professor dentro daqui, da nossa comunidade belemense, né? E eu estava um dia ministrando aula na escola onde trabalhava e eu recebo uma ligação do Monsenhor Cid. E eu peguei, olhei, disse, Monsenhor Cid, o que ele está... E eu estava em horário de aula, disse assim, não vou atender, porque eu estou em aula, né? Mas aquela insistência continuava, e 4, 5 vezes eu disse, eu vou atender, porque deve ser urgente, acontecer alguma coisa. Eu atendi o telefone, e quando eu via, para minha surpresa, o grande convite, né? Se você quer fazer experiência na escola diaconal, mas por que, Monsenhor? Porque eu tenho que dar o teu nome agora, tenho que indicar alguém, né, para nos representar. Até então ele era pároco já do Santuário de Fátima, tinha sido pároco em Coracim, São João Batista, e tinha sido transferido para o Santuário de Fátima. Eu digo, olha, se o senhor acha que eu tenho essa competência e responsabilidade, então eu acredito também no Senhor, aceito. Ele pegou todos os meus dados por telefone e enviou para quem era de direito, para que eu pudesse passar pelo processo da entrevista, né? Porque o diaconato são 4 anos dessa experiência dentro do seminário, com encontros mensais, formativos, e você também passa pelo processo do acompanhamento espiritual. Eu tive ainda a felicidade, no início da minha vocação, de ser orientado por Dom Vicente Zico, como meu orientador espiritual, pelo qual nós sentávamos, como estamos nós, e ali ele fazia os devidos questionamentos, pedia para que eu também pudesse exercer a confissão, e dali sempre questionava como é que estava o desenvolvimento da minha vocação dentro do seminário. E aí, minha amada, cá estou eu, né, com 7 anos de ordenado, vivendo essa experiência, profundamente dedicado à missão, com todos os dons e talentos que Deus confiabilizou a mim. E graças a Deus estamos aqui ainda disponível para viver mais ainda aquilo que Deus tem preparado para nós. Você consegue enxergar assim que foi um caminho construído assim por Deus realmente até que chegasse a essa vocação? Eu consigo, né? Porque como eu falei para você inicialmente, desde o início, quando eu fui para a igreja viver essa experiência, quando a mamãe nos orientou e a gente lá, e eu fui convidado para ser coroinha, e eu me recordo que eu estava no altar e eu ficava olhando, né, aquelas pessoas participando da Santa Missa, e eu dizia, será que um dia eu vou ter a graça de estar aqui no altar também, ministrando, né, para as pessoas o sacramento, ministrando a liturgia, ministrando, e ficava alimentando esse sentimento dentro de mim. E observa o que é interessante, né, dentro do meu projeto de testemunho. Eu digo assim mesmo, eu precisei passar pela dor, pela decepção, pela frustração das pessoas pelas quais eu precisava ver. Por isso que eu digo, a minha fé hoje não está fundamentada. Você está na igreja, não esteja lá pelo padre, pelo diácono, porque ele uma hora na sua humanidade pode frustrar você. E ele, exatamente na frustração ocasionada a você, pode te fazer também sair dentro do ministério, sair também dessa experiência. É quando você diz, não, meu foco é Cristo. Minha centralidade é o Cristo, né? Apesar de que eu também não deixo de dizer assim mesmo, as pessoas que te conduzem para o Cristo, elas também são importantes, elas exercem um papel importante na tua vida. Não adianta você estar indo fazer uma experiência numa igreja onde o sacerdote, onde o diácono, onde o ministro não consegue fazer com que você seja movido a esse encontro pessoal com o Senhor. Eu sempre digo que você tem diversas possibilidades, né? Você encontrou conexão naquele espaço, naquele rito, com aquele sacerdote, com aquele diácono, é ele que está fazendo essa mobilização de Deus. E eu digo assim mesmo, ele está sendo aquele canal que está te conduzindo, que está te mobilizando para mais perto do Senhor. E eu tive, de fato, também essas pessoas. E quando eu analiso toda a minha experiência, como você muito bem perguntou, Deus foi traçando um caminho. Ele disse assim, mesmo, olha, para que você, de fato, tome a livre decisão de me escolher como Senhor da tua vida, você precisa viver isso. E eu fui vivendo a minha experiência no seminário, a minha experiência no namoro, e depois a minha frustração, o meu princípio, o ateísmo, e depois eu disse assim mesmo, o meu resgate, onde o Senhor vai lá e diz assim mesmo, olha, agora eu vou te tirar do lamaçal, eu vou te colocar aqui, para restaurar a tua dignidade, para te revelar exatamente a minha face, para que você volte a ter o encantamento daquilo que nós chamamos do primeiro amor.
da nossa primeira conversão. Eu me recordo que você falava comigo no WhatsApp e você dizia assim, como se deu o processo da tua conversão? Isso. E eu dizia exatamente assim mesmo quando eu li a sua pergunta. Eu digo assim mesmo, ela ainda não se deu, ela ainda está, porque eu acredito que a minha conversão ela é um processo constante e contínuo. Né? Deus me resgatou, me restaurou e me tirou de um processo de lamaçal. Mas a cada dia o Senhor me transforma. Eu digo assim mesmo, cada dia eu tenho algo para ser moldado em mim, Sim. Eu tenho algo a ser lapidado, e esse é o meu processo da minha busca de santidade. Eu acredito nisso sobre o testemunho. Eu acho que o nosso testemunho, ele é um caminho, ele é uma jornada, na verdade. Tem ali o ponto inicial, mas ele vem sendo construído à medida que a gente vai evoluindo no que a gente se propõe a se aprofundar realmente. Com certeza, eu creio nisso. A palavra nos ensina em Romanos, né, capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E observa bem, o Senhor está dizendo todas as coisas. Então, as experiências boas que você vai ter, as experiências dolorosas, as experiências de perda, as experiências de conquista devem te mover para Deus. E, mais uma vez, contribuindo com a sua pergunta, me faz compreender isso, que todas as experiências que eu passei foram para a honra e glória do Senhor. Sim. Foi para que, de fato, Ele pudesse me resgatar do lamaçal. E hoje eu me encontro ainda dentro desse processo de conversão, de transformação. Eu tenho que mudar dentro da minha experiência, dentro da própria igreja. Eu tenho que mudar muito ainda na minha experiência no meu matrimônio. Eu tenho que mudar muito na minha experiência com você, com o meu próximo. Né? E a máxima do Evangelho é exatamente isso. Inclusive, o Evangelho de hoje deixa expressamente claro a ordem que o Senhor deixou para nós. Quando quiser de orar, né? Entra no teu quarto, ou então olha para o céu e diz, Pai nosso que estás nos céus. Às vezes a gente acha que as muitas palavras são formas de que a gente possa expressar uma profunda intimidade com o Senhor. Por isso que o Senhor diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso. Deus conhece, Andréia, a verdade no meu coração. Deus conhece a verdade dentro do teu coração. Deus conhece a tua capacitação, mas Deus também conhece a tua limitação, assim como conhece a minha. Isso. E é em cima dessas limitações que eu clamo ao Senhor para que, pelo mover do seu Santo Espírito, Ele venha lapidar-me para ser melhor. Melhor pessoa, melhor esposo, melhor amigo, melhor diácono, melhor, acima de tudo, cristão na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo que esse processo é constante. Isso. E dentro dessas experiências a gente vai aprofundando, né, a nossa intimidade com Deus. Hoje as pessoas, dentro da igreja, a gente analisa muito dentro, principalmente para quem vive o processo do engajamento, o processo das pessoas que exercem cargos dentro da igreja. Há um ministro da Eucaristia, extraordinário da Eucaristia, o diácono, as pessoas que fazem parte da guarda de Nossa Senhora. E eu costumo dizer assim mesmo, muito dentro das minhas formações, porque hoje eu também estou vivendo dessa experiência, trabalhando com a psicoterapia espiritual. Eu atendo casais, eu atendo pessoas e eu ministro formações nas igrejas, nas paróquias, nas comunidades, nas empresas. E uma vez eu ministrando uma formação onde tinha um público desse processo de engajamento, eu dizia assim mesmo, não é com a tua missão dentro da igreja, que é aquilo que a gente chama de religiosidade, que você, de fato, vai atrair as pessoas para essa experiência, mas é com o teu testemunho. Sim. Né? Você é guarda de Nossa Senhora para exatamente ser sinal de Deus, por intercessão de Maria, para que as pessoas olhem para você e vejam em você a face do Cristo. Isso. E a palavra é clara, Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, a orientação de Deus para que nós sejamos sal e luz. Eu costumo dizer assim mesmo, e poderia perguntar para você, você acha que com a tua experiência, com todo o teu testemunho de vida, você atrai as pessoas para a igreja? Ou você, na realidade, acaba fazendo com que as pessoas não busquem a igreja pelo fato do teu testemunho? Porque as pessoas poderiam olhar para você e dizer assim, minha filha, eu ir para a igreja e ficar igualzinho a você desse jeito? Prefiro não ir. Prefiro ficar aqui afastado, né? Por isso que muitas pessoas falam exatamente dessa experiência. Não preciso estar na igreja, preciso estar em casa nessa conexão com Deus. E aí tem diversas explicações teológicas, históricas, filosóficas para que a gente compreenda. Que é importante que nós tenhamos a nossa intimidade com o Senhor, sim, dentro do nosso espaço de oração. Sim, essencial. Ele mesmo fala, né? Para a gente ir para o secreto, conversar com ele. Com certeza, mas é importante o importante coletivo. Também estar na comunidade, né? Fazer parte do corpo da igreja. Exatamente. E é sobre esse corpo que existe a grande riqueza da nossa conversão, da nossa transformação, da nossa mudança de vida. Não é? Porque lidar com o diferente
faz muitas das vezes ver o reflexo das nossas limitações também. Sim. Dizer, nossa, mas eu estou criticando em você aquilo que eu também não consigo fazer. Isso. Né? E aí a gente começa dentro desse processo de lapidação. Eu costumo dizer, toda experiência religiosa ela é importante. Né? Você rezar o texto, você ler a palavra, você ir à missa, né? Você ir à adoração, tudo isso nós aprendemos. Eu também tenho uma graduação em ensino religioso. A gente costuma dizer que é religiosidade. Uhum. A religiosidade é importante na nossa experiência com Deus? Sim, amada, e muito. Ela nos dá proximidade, ela nos dá intimidade. Sim. Mas eu poderia perguntar, inclusive, para você, meu amado, ela é o essencial da nossa experiência? E aí eu tenho que te dizer, não. O essencial sou eu e você nos assemelharmos ao caráter do Cristo. Exato. E aí, minha amada, é que começa o nosso processo, de fato, de compreendermos que se as pessoas não conseguirem olhar para nós e verem a face do Cristo em nós, a gente ainda precisa deixarmos ser trabalhado pelo Espírito Santo. Esse processo é bastante difícil, né? Por isso que fica muita gente pelo caminho também. Especialmente na atualidade, a sociedade da forma que está hoje em dia, né? Todo mundo focado muito no eu. É muito difícil se deixar quebrar. É muito difícil se deixar confrontar, né? E a gente sabe que para a gente passar por uma transformação, para o verdadeiro cristão passar por uma transformação, ele precisa se deixar quebrar, se deixar confrontar, porque é onde a gente vai ver as coisas que estão erradas, que a gente tem aqueles comportamentos ruins, que a gente precisa mudar, para que no futuro a gente se assemelhe cada vez mais a Cristo, né? É a busca da santificação. Quando eu ouvia essa palavra, eu pensava, nossa, isso é muito distante. Eu pensava, isso é só para os santos, eu achava muito distante. Até que eu aprendi que não, que a gente busca a santificação no dia a dia, desde a forma mais simples, como a gente trata o outro, né, até na nossa vontade de se parecer cada vez mais com Cristo. Com certeza, você está falando algo profundo, deixar-se quebrantar. Não é? A gente sabe que se nós queremos nos assemelhar ao Cristo, a gente tem que cada vez mais deixarmos-nos um pouco de nós e deixarmos-nos preencher mais pelo Cristo. Né? Então a gente vai deixando a nossa vontade para compreender a vontade de Deus. Isso. E como compreender isso se não for por uma experiência profunda? Não é? E aí entra como é que se dá esse encontro pessoal com Cristo. Como Deus revela a sua vontade e o seu querer em nossas vidas? Através da oração, através da palavra, através dos sacramentos. Não é? Esse encontro ele é muito importante para que, de fato, você perceba a necessidade de mudança. Senão, você está exercendo apenas um princípio de religiosidade. Né? E isso não vai garantir nem para mim, nem para você a salvação. É aquilo que eu digo, porque eu sou ministro, porque eu sou diácono, porque eu sou padre. Muitas das vezes as pessoas não exercem cargo nenhum dentro da igreja, mas elas têm um processo de santidade muito mais profundo do que eu, que sou um consagrado ao Senhor. Sou um ordenado na missão de ser sinal de Cristo, de ser sal e luz. E é aquilo que eu costumo dizer assim mesmo, que eu já tive, inclusive, alguns diálogos com alguns consagrados, dentro dessa experiência, cara, você se ordenou para ser reflexo do Cristo para as pessoas. As pessoas conseguem olhar para você e ver, né, a figura do Cristo. Você é aquelas pessoas que quando você chega, meu amado, as pessoas dizem, que bom que você chegou, amém, irmão, glória, que bom que você chegou. Ou você é aquela pessoa que quando você chega, as pessoas fazem assim mesmo, cruz credo, lá vem a nuvem negra, tu quer ver o negócio agora vai já intensificar. É um pessimismo e isso é muito forte, como você falou logo no início. Isso muitas das vezes frustra tanto algumas pessoas dentro da igreja que elas acabam até se afastando. Sim. Exatamente pelo teu contra-testemunho dentro do processo da missão. E aí isso requer de nós, como eu sempre digo, se cada dia a gente se propõe a uma experiência de transformação pessoal, a gente está exercendo o processo de santificação. É a minha maneira de falar, como você muito bem falou, é a minha maneira de olhar, e às vezes a pessoa não quer muito. Ela só quer exatamente um olhar acolhedor. Ela quer um toque, ela quer um abraço, ela não quer muito as palavras. E eu ontem até conversava com um amigo meu, diácono, e disse assim, meu amado, eu não converto ninguém. Eu só sou canal, instrumento de Deus, e eu peço, como quando eu vinha para cá com você, eu dizia, Senhor, me usa.
que as minhas palavras toquem os corações, que as minhas palavras também edifiquem a minha vida, como possa edificar a todos aqueles, você, meu amado, que está nos ouvindo, que isso, se de fato fizer uma diferença na tua vida, você também busca um caminho para aperfeiçoar a tua intimidade com Cristo. É isso que vai dar proximidade, é isso que vai exatamente fazer com que você se torne sal e luz no mundo, para que as pessoas olhem e vejam em você o sinal do Cristo. E dentro dessa experiência, a gente percebe que as pessoas precisam possibilitar o mover e o agir de Deus. Sim, né? sim. Isaías 40 vai dizer para nós assim, que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, né? Porque o Senhor é o teu amparo, o teu refúgio. O Salmo 46 vai dizer para mim e para você, Senhor, eu sei em quem eu depositei a minha fé, a minha esperança, eu depositei em vós. Então, eu tenho que esperar de Deus o conforto, o consolo. E você falou muito bem, as pessoas estão hoje dentro da igreja buscando um Deus imediatista. Sim. E eu pregava um dia como Jesus, quando, após multiplicar os pães para aquela linda multidão, vocês estão aqui por causa do Senhor dos milagres, vocês estão por causa dos milagres que eu exerço. E a gente percebe claramente que muitas pessoas hoje dentro da igreja estão buscando mais os milagres do que o Senhor dos milagres. Isso. No CristoCast eu faço algumas provocações que eu digo que são provocações do bem, porque a gente precisa colocar a reflexão. A gente precisa colocar para as pessoas, para os cristãos, para as pessoas que estão distantes, que eles passem a refletir sobre isso realmente. E essas provocações não são para agredir ninguém, mas são para realmente tocar o coração. E uma delas que eu sempre faço é assim, qual é o seu Deus? É o Band-Aid? Ele é só só quando você precisa que você recorre a ele? Ou ele é o teu melhor amigo? Quem é o teu Deus, de verdade? Porque também o que eu vejo muito comum hoje, as pessoas quererem fazer Deus caber na vontade delas e ele ser de acordo com o que elas esperam. E aí, gente, esse não é Deus. Esse não é Deus. Bem. Isso, na realidade, chama-se conveniência, né? Isso. Eu falo muito, eu acho lindo isso dentro da nossa igreja, amada, cristã católica, essa riqueza, essa diversidade, né, de ritos, de celebrações, de experiência. Mas o que eu percebo assim mesmo, a igreja não obriga você a viver essa experiência. Você vem, você escolhe viver essa experiência. Agora, o problema, como você muito bem falou, é que nós queremos adequar a religião às nossas realidades, aquilo que a gente acredita ser verdade. Quando, na realidade, o processo é o contrário. Eu escolhi caminhar com a igreja. Então, sou eu que devo adequar a minha experiência da igreja. Eu me recordo que, numa das aulas nossa no seminário, em preparação para o diaconato, o nosso bispo falou assim mesmo para nós. Na missão ao qual vocês querem exercer no diaconato, vocês têm que entender 3 coisas. Existe o que as pessoas pensam sobre a religião, existe o que você pensa sobre a religião cristã católica e existe o que a igreja é de fato. Sim. E ele deixou claramente, esqueça o que as pessoas pensam, esqueça o que você pensa e viva o que a igreja está lhe pedindo para você viver. Mas a igreja vem passando por um enfrentamento já aí de muito tempo, de pessoas querendo transformá-la em outras coisas, deturpando, de certa forma, a palavra de Deus. Isso é cada vez mais claro. E isso me aborrece bastante, viu, Diácono? Eu te confesso, amado, que eu digo assim mesmo. Amado, se você quer uma igreja que se adeque à tua experiência, você está no local errado. Não é? Porque, na realidade, a igreja está te chamando e você disse sim. Você está usando o livre-arbítrio para viver essa experiência. É você que tem que se adequar a essa realidade. Sim. Seria como se hoje eu fosse na tua casa, lá na tua casa, olha, eu não gosto dessa caneca aqui, coloca aqui. Então, eu que quero dizer como funciona, e a igreja não te obriga, você escolheu. E a igreja tem as suas regras, suas normas, seus princípios, seus dogmas. Você tem todo o direito de questionar, né? A gente aprendeu claramente, questionar não significa desobedecer. Exato. Eu questiono. Sim. Não é? O diácono Silvio tem 2 filhas, e às vezes a minha filha, mas por quê? Não pode por isso, aquilo, mas isso não poderia ser? Pode, mas eu também não quero, porque eu estou dizendo para você que tem que ser assim. Isso. Não é simples, então a gente tem que compreender esse processo, que algumas coisas podem ser flexibilizadas. Eu digo sempre,
eu flexibilizo na minha maneira de ver o mundo, eu flexibilizo nas novas tendências que o mundo está me apresentando, eu só não flexibilizo diante dos meus princípios e dos meus valores. Exato. Eu te respeito, né? Eu exatamente escuto você, mas não sou obrigado a viver aquilo que você está tentando impor para mim. E olha que coisa mais linda e bela, a igreja faz a mesma coisa, ela não te obriga, mas ela te diz, aqui tem regra, não é? Aqui tem princípios, aqui tem valores, isso aqui a gente não vai abrir mão. E é isso que me encanta, porque eu digo sempre, né? A gente faz uma adoração, André, todas as terças-feiras lá na comunidade Amores Day, inclusive você é convidado. Por enquanto nós estamos lá vivendo essa experiência. E eu já estou me convidando para ir. E muito bem, vá lá viver essa experiência lá conosco. E eu costumo dizer assim mesmo, se você se adequa a essa experiência aqui conosco, orante, fique. Se você não encontrou conexão, vá para um espaço onde isso vai te possibilitar mais intimidade com o Senhor. Sim. Como eu falara anteriormente, né? Essa experiência religiosa ela é muito importante, porque ela te dá gozo pela palavra, gozo pela oração, Sim. ela te traz exatamente o encorajamento para os enfrentamentos que a vida nos possibilita, e a gente sabe que as noites traiçoeiras elas virão. Eu costumo dizer assim mesmo, você que caminha comigo, um problema pequeno, né? Sem Deus ele se torna gigantesco, mas um problema gigantesco com a presença de Deus ele se torna pequeno, porque você sabe, né, aquilo que eu falei, eu sei em quem eu depositei a minha fé, eu sei em quem eu depositei a minha esperança, foi em Deus, né? Por isso que Romanos capítulo 12, versos 12, a palavra do Senhor é belíssima, ela vai dizer para nós exatamente nessa experiência de vida, Paulo ensinando a comunidade dos romanos assim mesmo, sejam alegres na esperança, nós esperamos em quem? Em Deus. E ele vai dizer assim mesmo, sejam pacientes diante da dor e do sofrimento. Deus sabe que a gente vai passar pela cruz, pelos momentos difíceis. Mas ele diz assim mesmo, sejam acima de tudo perseverantes na oração, porque o Senhor teu Deus te ampara, porque o Senhor teu Deus te fortalece e te capacita para todas as situações que a vida vai te apresentar. Não é? Essa visão é muito importante, eu acho, especialmente para quem está distante, que está frio ou que está morninho, assim, né? Porque a gente precisa buscar, nos dias de hoje, para lidar com as situações que estão aí cada vez mais difíceis no dia a dia, buscar estar ali quente com Deus, né? Com uma fé firme, né? Que é isso que eu acho que nos sustenta para suportar, às vezes, acho que a palavra é essa, às vezes para suportar a realidade do que a gente precisa enfrentar saindo de casa. Com certeza, a gente está vivendo um momento muito delicado na sociedade. Alguns autores da área da filosofia e da história, eles costumam dizer assim mesmo, a gente não está vivendo simplesmente uma inversão de valores, a gente já está vivendo uma ausência de valores. Sim. Onde hoje a gente fica naquela incerteza até de como devemos falar determinadas situações, determinados espaços. Por quê? Porque parece que o errado passou a ser o certo e o certo passou a ser o errado. Uhum. E você falou claramente, quando você se dispõe a viver essa experiência, não dá para brincar, né, de ser cristão. Eu me recordo que eu também prego sobre isso, né, essa experiência de sermos cristão Raimundo, que uma vez o padre Tiago até falou, né, um pé na igreja e um pé no mundo. Não é? E se você perceber, a maioria de nós buscamos a Deus na experiência da dor e do sofrimento. Isso. Não é? É quando a gente se lembra, quando a gente passa do lado de alguém, reza por mim, ora por mim, pede por mim, clama por mim. Por que que naquele momento em que as coisas estão harmonizadas, a gente também não consegue glorificar a Deus? Dizer obrigado, Senhor, até aqui tua mão me sustentou, teu braço forte me apoiou, eu estive seguro diante de vós, mas não, a gente vai esperar a tormenta. Por isso que, novamente, fazendo contexto, eu tenho uma palavra muito forte na minha vida, né? Mateus capítulo 7, onde o Senhor vai falar daquela linda experiência que o sábio ele vai construir sua casa na rocha firme. Porque virão as tempestades, virão os vendavais, mas essa casa não vai cair, porque ela foi solidificada, né? E essa rocha tem um nome, essa rocha é Jesus. Tolo, insensato e imaturo é o homem que pensa que tudo provém dele, que coloca a sua fortaleza, o seu conhecimento nas riquezas, em cavalos, no ouro, na prata. Não é? Vai vir a tempestade e essa casa vai cair, a sua ruína será completa. Você falou, não dá para nós brincarmos. Eu digo assim mesmo, muitos de nós abrimos a boca e dissemos, eu sou cristão católico. E a gente vai questionar o que você faz
dentro da tua experiência de cristã católica? O que você conhece sobre a doutrina cristã católica? E a gente se depara com algumas pessoas que, de fato, eu sou católico porque eu vou à missa, sou católico porque eu vou à adoração. E o que você conhece do princípio áureo, né, da Às fé vezes cristã? só repete as orações, né? Exatamente. Nem compreende o que elas realmente falam. Exatamente, se torna um processo mecânico, não é? É como se de fato a gente cumprisse o nosso horário, o nosso turno de comprometimento e depois o nosso comprometimento saiu. Eu costumo dizer assim, muitos de nós adentramos na igreja, na nossa experiência, a gente coloca a nossa máscara na igreja, diz, amém, irmão, a paz do Senhor, glória a Deus, amém, aleluia. E quando a gente sai, bem, agora eu vou voltar a ser o Silvio sem o meu comprometimento com Cristo, com o outro e, acima de tudo, comigo mesmo. Esse processo, ele faz exatamente nos dar o entendimento daquilo que o Senhor nos ensina. Eu espero nele ou eu espero em mim? Eu espero nele ou eu espero em você? Eu espero nele ou eu espero na minha sabedoria humana? E aí existe um grande diferencial, porque quando eu digo assim mesmo que Jesus é o Senhor da minha vida, eu estou dizendo que ele é o dono da minha vida. Por isso que de manhã eu digo assim mesmo, muitas pessoas não têm a bondade de dizer assim, obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida, Senhor. E quando vão dormir também não tem a coragem de dizer, Senhor, muito obrigado por este dia, por tudo que me deste, Senhor. Não é? Percebe, é consagrar o teu dia ao Senhor e também finalizar o teu dia e dizer com muita gratidão a Deus por tudo que ele realizou, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins que possam ter acontecido. Se isso moveu-me a um crescimento, eu tenho que glorificar ao Senhor. Mas sabe, Diácono, eu acho que isso das pessoas não conseguirem observar o quanto deveriam ser gratas é por conta de uma superficialidade na fé. Eu acho que poucos cristãos, e eu quero muito estar errada, você está muito mais dentro e com muito mais experiência, mas a visão que eu tenho é que ainda tem muita gente fria, ainda tem muita gente que não se aprofunda a realmente conhecer quem foi Jesus. Eu estava conversando com um primo meu e ele é muito devoto à Nossa Senhora e eu falei para ele que eu acho lindo. Queria até que ele tivesse vindo aqui hoje ficar nos bastidores, convidei, no próximo ele vem, que eu acho linda a devoção dele à Nossa Senhora. Mas aí eu perguntei para ele assim, mas quanto tu conheces de Jesus? Porque é nele que nós temos que mirar. Nossa Senhora é nossa intercessora, né? E a gente precisa tentar ser cada vez mais uma cópia de Jesus, assim, esse que é o grande desafio. Mas para isso, a gente precisa sair da zona de conforto e não é fácil, né, sair dessa zona de conforto. Eu estou aqui segurando a página porque eu estava me lembrando e eu queria falar muito disso, assim, estou sem óculos, não vou conseguir ler aqui do jeito que está escrito, mas no post-it aqui, quando eu comecei a me aprofundar na palavra, isso na época da pandemia, já era essa Bíblia aqui, e ela está cheia de anotações, e eu me deparei com uma frase de Santo Agostinho, que ele falava, foi buscando conhecer a Deus que eu me conheci. Não sei se é isso que está escrito aqui, porque eu não estou chegando, mas é algo nesse sentido. Uhum. E isso faz muito sentido, porque quanto mais a gente busca conhecer a Deus, mais ele mostra quem nós somos. Mas isso é um processo e a gente precisa estar disposto a viver. Exatamente, né? Viver para Deus, para Cristo, amado, é ter a certeza. Eu sempre digo assim, meu, quanto mais eu me aprofundo das coisas de Deus, mais eu me distancio das coisas do mundo. Sim. A gente vai passando a deixar de ter necessidade de determinados prazeres. Não que os prazeres do mundo, e aqui eu estou generalizando, eles não sejam bons e necessários e importantes para nós. Não é? Mas a gente vai deixando de sentir prazer por determinadas coisas, onde a gente já não consegue ver a presença de Deus, onde a gente já não consegue ser sinal de Deus. Não é? E dentro desses conflitos, muitos de nós não estamos ainda preparados para abnegar a nossa vontade, né? Renunciar à nossa vontade para, de fato, fazer a vontade de Deus. É como você falou, eu costumo até dizer, eu penso assim que tem muitas pessoas ainda frias dentro desse processo da maturidade, da fé, mas tem muitas pessoas também mornas, não é? É aquela grande experiência, me mostra o teu Deus sem as tuas obras, eu te mostrarei o meu Deus através das minhas obras. Então, a gente diz assim mesmo, eu vou à missa,
Ah, eu vou à adoração. Verdade, amado, e tu continua com essa vida torta? E tu continua exatamente, né, com essa vida desregrada, e tu continua com todas essas atitudes, então a gente compreende o quê? A pessoa está mais por um processo exatamente de obrigação ou para manifestar de forma social que ela vive uma experiência religiosa do que, de fato, por uma Sim. experiência de conversão, de transformação, de mudança de vida. Né? Por isso, como eu falei para você lá no início, esse processo ele é contínuo e constante em nossas vidas, a conversão. Cada dia nós temos algo novo a ser mudado, a ser transformado em nós, na nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, principalmente, né? Muitas pessoas, como você está com a palavra, não têm nem a experiência da leitura do evangelho diário, né? Das leituras correspondentes à reflexão que a igreja nos oferece para que a gente ganhe essa proximidade com o Senhor. Isso. Né? Mas olhe, assim, eu católica desde o nascimento, fui batizada. Eu digo até que antes, antes de nascer, eu já era, com minha família inteira católica. Mas há pouco tempo eu realmente adquiri o hábito de consultar a palavra, de estudar a palavra, de fazer o devocional diariamente. Da pandemia para cá, que foi quando eu realmente me aprofundei. E eu ia às missas e eu conversava com Deus, mas era diferente. Então, eu acho que quando você passa por esse processo, quando você busca essa profundidade, a sua visão muda completamente. Completamente. Do jeito que você olha um inseto, como ele é, meu Deus, como você fez esse inseto horroroso, mas cheio de detalhes, que não é igual a mais nada. E eu converso muito com a minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos, e eu converso muito com ela sobre como Deus é detalhista em fazer tudo que existe na Terra e de nos fazer com características tão diferentes uns dos Tão outros, peculiares, né? tão peculiares. E eu lhe digo assim, dos meus avós, a minha mãe, os meus pais, me passaram um ensinamento. Duas coisas são importantíssimas para a nossa vida. Primeiro é o conhecimento que a gente adquire estudando e esse tipo de conhecimento, e o conhecimento em Deus. Então, hoje, a minha preocupação é conseguir passar isso para minha filha e conseguir passar para ela a importância dela não só conhecer, porque ela cultivar um relacionamento com Deus. Isso é o que faz a grande diferença, eu acho, na nossa vida. Com certeza, né? Eu também procuro fazer isso dentro da minha experiência na minha casa com as minhas duas filhas. O Diaco tem duas filhas, né? Uma de 16 anos e uma de 10. E são dois polos diferentes. Sim, É idades muito bem... diferente. E às vezes elas estão deitadinhas e eu vou lá na cama com elas e eu já coloco a mãozinha assim para elas sentarem, para a gente rezar e agradecer ao Senhor. Ou seja, aquilo que você falou, a gente testemunhar isso, mas também mostrar caminhos para que sejam cultivados. Sim. A palavra nos ensina, né? Endireitai o caminho dos vossos filhos nas veredas do Senhor. O que quer dizer isso? Os filhos são presente de Deus, são dádiva de Deus em nossas vidas. E se a gente, desde pequeno, não ensina os caminhos do Senhor, não ensina as veredas do Senhor, como a minha mãe cultivou esse processo na minha experiência de fé lá no início, que nos colocava para rezar, Sim. que nos ensinava, que nos mostrou o caminho da igreja, hoje a gente costuma ter uma máxima que eu já ouvi de muitos pais dizendo assim mesmo, eu gosto que ele vá de espontânea vontade. Amado, se você for esperar boa vontade do teu filho para ir para a igreja, ele não vai. Meu filho é muito distante da igreja. Quantas vezes você levou seu filho para a igreja? E muitos dos nossos pais hoje não querem levar meu filho para a igreja, por quê? Porque ele vai me dar trabalho, porque ele vai gritar. Hoje eu digo assim mesmo, né? Hoje eu realizo batizados, assisto matrimônios e outros demais sacramentos. Eu digo assim, olha, deixa a criança no espaço dela. Quem tem que compreender que a criança vai ficar inquieta, que ela está gritando, que ela exatamente está dentro daquela inconstância, sou eu que sou o adulto. Mas está atrapalhando. Claro que o processo do pai dentro dessa circunstância é o quê? Educar filho, se ele está muito agitado, dá uma pegadinha no colo, leva lá fora, deixa ele acalmar. Mas ele precisa dessa experiência para que, de fato, ele ganhe gosto e prazer pelas coisas de Deus. Se não, amado, nesse mundo que nós estamos vivendo, ele vai assim mesmo, eu ir para lá, não vou lá mesmo. Eu tenho uma experiência bem engraçadinha assim, com a minha filha, e tinha um amiguinho dela, o Theo, um beijinho, Theo, da mesma idade, que foi quem convidou a minha filha para ir para a missa.
Já na época, eu acho que eles tinham uns 7 anos, eu acho, 6, 7 anos. E o Theozinho convidou minha filha para ir à missa, e era uma missa de adoração. E eu fiquei impressionada, e ele falou, tia, deixa a Valentina ir, a mamãe também vai. Eu falei, eu vou junto. E foi lá na igreja de Loreto. E a partir dali nós passamos aí várias outras, e tinha a música, e eles ficavam assim extasiados. A minha filha, ela dançava na hora da música, na hora dos louvores, de tudo. E eu achava muito engraçado, porque o padre passava com a água benta, eles iam seguindo o padre, assim, até que eles ficassem bem molhados de água benta, senão não servia. Mas a gente via ali que era um comportamento de criança, mas que eles estavam completamente envolvidos com o rito e aprendendo, e na hora de ajoelhar, todo mundo ajoelhava, eles também ajoelhavam, e eles rezavam, e ali aquilo foi tomando substância, né? E ela tem tudo para continuar cultivando isso dentro do coração, né? Se Aquilo Deus que quiser. a gente falava no início. São princípios e valores que você não abre mão. Isso. Você está me entendendo? Não, mesmo você não querendo, mas você vai. Por quê? Porque eu tenho que te orientar no bom caminho. Tu é presente de Deus na minha vida. Exato. Eu tenho que te mostrar exatamente de onde você veio, com grande gratidão àquele que me colocou aqui, te colocou no meu ventre, me fez gerar você. Então eu tenho que agradecer essa pessoa, que um dia você vai ter a compreensão, o entendimento. E quem é adulto, como faz esse resgate? Como que volta? Pois é, né? A gente percebe que o adulto é mais endurecido. Eu sempre costumo dizer assim mesmo, essa experiência pessoal com Cristo, ela acontece de diversas formas, né? Pode ser num programa, inclusive como esse, você que está nos assistindo, nossa, por que aquela palavra me tocou tanto? É Deus, na realidade, se utilizando do espaço comunicativo, né, ou celebrativo para ser experiência dentro de nós. Às vezes é numa leitura, às vezes é num retiro, num encontro, e essa experiência é que faz toda a diferença em nossas vidas. Você pega um adulto que está passando por um trauma, que está passando por uma experiência dolorosa, ou que teve uma experiência, como também foi a minha, dentro da igreja. Não sou eu que vou convencê-lo de que, de fato, ele precisa de Deus para se fortalecer. A gente aprende na filosofia que a gente precisa manter em equilíbrio o corpo, a mente e o espírito. Mente fraca é terreno fértil para o maligno. É ali onde ele vai exatamente interagir, você perde a necessidade de fazer uma atividade para recompor o teu organismo, você perde a força de fazer uma leitura para fortalecer a compreensão e a dimensão, né, daquilo que você está estudando, e você perde o principal, a tua comunicação com o sagrado, com o divino. E isso te fragiliza, então é terreno fértil para o maligno. Então eu sempre digo assim mesmo, né? Eu, na nossa experiência de adoração, eu criei um grupo de transmissão e criei diversos grupos para espalhar. E eu convido sempre essas pessoas a se fazerem presença conosco, porque eu digo assim mesmo, Senhor, que alguma palavra, em alguma canção, essas pessoas possam ser tocadas. Essas pessoas possam receber a visita do Teu Santo Espírito. E como eu e você, nós participamos daquilo que nós chamamos do livre-arbítrio, dar a condição para que Deus opere não é uma necessidade minha, deve ser uma necessidade sua. Porque Deus não vai agir, Deus chama tanto que Ele está na porta do teu coração, apenas querendo dizer, minha filha, abre espaço, me deixa entrar, me deixa fazer morada. Se você possibilita, não é? Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Isso. E como você disse muito bem, é numa experiência pequena, de uma leitura, é numa experiência pequena que você foi numa missa, numa adoração, num terço, e naquele momento algo te tocou. Então, essa possibilidade que você havia perguntado para mim, é exatamente aquilo que nós podemos que devemos oportunizar para as pessoas através do convite, para estarem conosco. Eu acredito no poder da intercessão. Quando eu te coloco também sobre as minhas orações, as minhas preces, as minhas súplicas, eu estou clamando ao Senhor para que Ele também se manifeste, se revele cada vez mais em ti, para que tu dê possibilidade no teu coração dele fazer morada, né? Isso. E claro, cada um de nós vamos ter o nosso tempo. Por isso que eu digo assim mesmo, todas as experiências que nos são proporcionadas aqui na Terra, elas antes foram permitidas no céu. E se Deus possibilitou que a dor viesse até você, o sofrimento, meu irmão amado, a angústia que você possa estar passando, Ele também te capacita para sair dela. Sim. Senão seria muito injusto Deus te dar uma cruz que você não tem capacidade de carregá-la. Mas eu digo sempre, Deus tem propósito diante disso tudo,
né? E se Tem, nesse sim. propósito é você passar pela dor, muitas das vezes, Deus, eu orei, você não me deu, Deus te deu, na realidade Deus estava te dando era livramento daquilo que você não estava ainda preparado, é você que ainda não compreendeu, mas quando você compreende e você faz o resgate, você até me perguntou isso lá no início, como você percebeu Deus te resgatando, Deus te trazendo de volta para toda essa experiência? Eu digo, de fato, né? Foi Deus na experiência de dor, na experiência frustrante, dizendo para mim onde Ele me queria como filho amado e consagrado. Mas todo o processo de encontro pessoal com Deus requer abertura de coração. Se não houver isso, não adianta. Por isso que eu digo, né, das mães, das pessoas que me procuram, como eu falei para você, hoje eu trabalho com esse espaço do atendimento. E eu digo assim, cria uma possibilidade de trazê-lo aqui na adoração, cria uma possibilidade de trazê-lo aqui na missa, porque é nesses espaços da sacralidade onde Deus se revela muito mais forte na vida dessas pessoas. Porque fora isso vai haver uma rejeição, vai haver um bloqueio. E se você não tem ninguém para ser esse canal, esse instrumento de proximidade, se dificulta mais ainda. Mas a gente não pode perder a oração. Jamais. Né? A entrega e a intercessão. Senhor, continua orando, continua entregando para que continue tocando naquele coração. Isso. Diácono, a gente está encerrando o nosso papo, infelizmente. Poxa, infelizmente. Mas eu ainda tenho uma provocação, porque, como eu lhe disse, eu gosto de fazer as provocações do bem. Então, a minha provocação é: Deus existe e eu posso provar. Muito bem, Deus existe e eu posso provar. E eu digo claramente, né? A prova é você olhar para mim e ver. Eu costumo dizer, eu sou um milagre de Deus. Na realidade, dentro dessa experiência, eu estava até lendo um autor, esqueci o nome dele agora, não sei o que, Ralph, e ele dizia exatamente qual é a necessidade de eu provar que Deus existe quando na realidade eu sou a experiência do próprio Deus manifestado. E aquilo me tocou tanto porque ele é um ex-ateu e ele disse assim mesmo, só de compreender que eu nunca acreditei numa força sobrenatural e num ser espiritual pelo qual as pessoas eram movidas e eram transformadas, quando eu olho para mim hoje me vendo falando disso, então eu sou a prova viva desse Deus maravilhoso, não é? E eu digo assim mesmo, a manifestação de Deus se dá na cultura do povo, se dá na experiência, né, ritualística de um povo, se dá na experiência relacional de um povo, se dá na manifestação, na contemplação da natureza. Você ainda há pouco falava quando você olha uma formiguinha, uma abelhinha, nossa, eu nunca tinha visto com tanta preciosidade, né? A peculiaridade ao qual Deus criou a mim, Deus manifestou. Eu digo assim mesmo, você falou uma máxima também de Santo Agostinho, e essa máxima foi muito importante, porque Santo Agostinho disse assim mesmo, eu tinha todo o conhecimento, mas não conhecia Deus. Foi necessário eu crer para conhecer, na realidade, quem sou eu. Então, olha o que é importante. Às vezes nós temos o conhecimento, mas não temos uma experiência pessoal com Deus. Santo Agostinho passou por ela. A máxima dele exatamente, eu tinha o conhecimento, mas não cria no Senhor. Então, foi necessário eu crer para compreender que todo o conhecimento que eu tinha sem Deus, ele não era nada na minha vida. Então, respondendo a essa sua máxima, essa sua inquietação, e para você, meu amado, é só você olhar para a tua vida, né? Esse grande mistério que Deus exerceu diante de você, inclusive diante da própria complexidade que é você. Mas se isso ainda não te dá satisfação, olhe para as coisas e volta a você. Dê esse tempo à reflexão, dê esse tempo exatamente à meditação, e com certeza, amado, eu te procurei, Senhor, em todos os espaços, mas não te procurei no silêncio da minha vida, no meu interior, né, no meu intelecto, em toda essa experiência, Deus vai se revelar e se manifestar na tua vida, meu amado. Diácono, eu quero muito lhe agradecer a presença, muito mesmo, deixa eu lhe dar a mão por aqui. Olha a mão por aqui, para lhe agradecer, muito obrigada. Obrigado mesmo, você também. Por essa conversa maravilhosa, intensa, e eu tenho certeza que a mensagem de Deus vai alcançar os corações que estão aí precisando dele. Eu tenho muita certeza disso. Eu creio. Eu trouxe o violão, já que eu trouxe, você me permite fazer um trechinho de uma canção. Vamos. E eu queria até com você, meu amado, aí em casa, te possibilitar essa chance de orar comigo. Ó, Deus me deu essa possibilidade de tocar um pouquinho. Eu disse, olha, eu estava lá no carro, eu digo, eu vou levar lá com a Andréa para a gente fazer esse pouquinho desse louvor. Então, eu queria possibilitar a você, meu amado, essa experiência, né, comigo de louvar e glorificar o Senhor nosso Deus. E diz mais ou menos assim, meu amado. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim.
teu amor tocar em mim. Oh, oh. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Senhor Deus amado, vai tocando em cada coração de cada uma dessas pessoas que participaram, que ainda estão participando do nosso CristoCast, Senhor Deus, que possam ser movidos pelo Teu Espírito Santo a ter um encontro pessoal com essa experiência profunda, que seus corações sejam dilacerados para que reine em suas vidas a Tua vontade e o Teu querer, Senhor Deus. Nós não somos nada, mas Tu nos ensina na Tua palavra que contigo nós somos mais que vencedores, Senhor meu Deus. Tocai, Senhor, profundamente no coração de cada pessoa que está vivendo essa experiência conosco. Que como brisa suave, vento impetuoso, possam eles deixar-se conduzir pelo mover do Teu Santo Espírito, hoje e sempre. Nós pedimos, Pai amado, tudo isso em nome do Teu Filho Jesus e na unidade do Teu Espírito Santo, hoje e sempre. Amém, aleluia, glórias a Ti, Senhor meu Deus. E como brisa suave, meu irmão, recebe, toma posse da bênção do Senhor na tua vida. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Senhor, que desça, meu irmão amado, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre teus projetos, teus sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, amado. Não esqueça de compartilhar, marcar os amigos, curtir este lindo momento com a experiência que nós tivemos de manifestar o amor de Deus em cada um de nós. Deus te abençoe sempre e sempre. Diácono, muitíssimo obrigada. Eu estou queimando aqui de amor a Deus. Muito obrigada. Amém, muito amém. obrigada. E eu quero dividir isso com você. Como nós falamos aqui, fique atento ao chamado, fique atento aos sinais. Deus quer você perto dele. Fique atento, abra o seu coração. Só o que você precisa dizer é: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, fala comigo e eu te quero juntinho de mim. Então, muito obrigada por você estar aqui até agora. Eu espero que tenha sido uma experiência incrível, como foi para mim. Eu estou aqui me segurando muito para não chorar, de tão forte que foi. Eu sei que isso chegou até você, Deus chegou até você. Então aproveita, manda para as pessoas que você ama. Essas pessoas também precisam ouvir a Deus, queimar lá dentro do coração. Então você sabe, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e eu e você nos vemos no próximo CristoCast.